E como é que foi pra tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que tava rolando em Cuba, tá? E aí foi por isso que tu foi estudar Direito? Eu comecei a estudar direito porque desde criança minha família achou que eu ia fazer faculdade de direito porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo e eu tenho muito senso de justiça. Então eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois direito. Aí eu passei na faculdade de direito e falei, vou fazer direito. E aí eu tô na faculdade de direito, mas o que eu quero seguir é carreira de comentarista mesmo. E graças a Entendi. Deus já tô meio que É, já tá Tá lá encaminhada. no encaminhado. Morning Show, né? Tô no Quanto tempo Morning você tá Show. participando lá? Tô há um mês e pouco. E como que surgiu esse convite? Cara, começo do ano, eu fui convidada pelo Emílio, do Do Pânico, Emílio Pânico. Surita, para ser entrevistada. Nunca tinham me chamado, assim, na Jovem Pan. Ele se interessou muito, ele viu vídeos no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou, eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta, eu quero você na segunda também, vindo no programa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o negócio de Cuba, em julho, me chamaram de novo, pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de entrevistas, todo mundo querendo e tal, e me chamaram 1h30 antes. Eu falei, quer saber, eu vou, porque eu sempre tive muita consideração, eu sempre gostei muito. Eu já fui assessora da Bia Kicis, e uma das principais metas, assim, né, nessa área que eu estava atuando, jornalista, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela na Jovem Pan. E até então ela não tinha dado nenhuma entrevista. Meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, meu. E ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan. Sempre foi minha meta. Eu quero Jovem Pan. E aí, quando estourou o negócio de Cuba, eu fui de novo. E aí, o Emílio falava, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E eu, Tutinha, vamos ver e tal. Até que um dia, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um casal de amigos e tal. Falaram, meu, manda mensagem pro cara. Falei, claro que não, gente. Que isso? Eu não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí meu amigo, o Sandro, pegou, conseguiu o contato do Tutinha, pegou meu celular, falou, escreve isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem super descolada pra ele e tal. Sei que o seu celular é top secret e tal. Mas eu quero uma oportunidade, tô voltando pra Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN. Falei desse jeito, pra me programar. Aí ele respondeu, olha, vamos ver, vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ele foi educado, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando, você pode vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? Eu passei 3 anos em Brasília. Falei, olha, posso? E vim pra São Paulo. Aí ele fez a proposta, falou, pro Morning Show. Aí, meu filho, era uma mistura de emoção, assim, é uma realização muito grande estar lá. E tá sendo muito, muito incrível. Meu, tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos, eu tenho 22, então tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura. Eles realmente deixam falar à vontade. E agora a gente vai pra TV, na quarta-feira. Ah, Maneiro. É. Mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não, não. Eu continuo com meu Instagram, meu YouTube, continuo normal. E agora na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada, eles me deram liberdade total pra.